Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para ouvir a Tua palavra, Deus. É claro que nós estamos ansiando, ó Pai, que o Senhor fale conosco aquilo que nós queremos, Pai. Mas nessa noite, Deus, eu peço que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos, Senhor, mas como Davi disse, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o irmão, antes do pastor chegar, né, e de todo mundo chegar, eu e o Alexandre e a Karina estávamos aqui ensaiando um hino para louvar hoje. E a gente ia pedir uma oportunidade. No final da palavra, eu queria que o Alexandre e a Karina viessem aqui para a gente adorar o Senhor com esse louvor. E aí, eu sentada ali no banco, eu olhei para o Fabiano e eu falei, Fabiano, você pode dar uma oportunidade para a gente hoje? A gente queria adorar o Senhor. Ele falou, tudo bem, irmã. Aí eu falei assim, eu sei que eu vou ministrar hoje, sabe, mas eu falei e o Espírito Santo disse amém. Então, vamos ouvir o que ele quer falar conosco nessa noite. Irmãos, eu gostaria de chamar a atenção, hoje é um culto de varões, e eu ali orando, eu falei, Senhor, eu já sei o que eu vou falar, eu sei, o Senhor falou, não, você não sabe, porque quem vai falar sou eu. E o Senhor me chamou a atenção nessa passagem que fala sobre Jesus Cristo. E Ele vai dizer nessa noite, eu vou ressaltar alguns homens que tem na Bíblia, que nós podemos olhar para eles, os varões, né, e todos nós, e servimos ele como nosso exemplo. Jesus Cristo, irmãos, ele não era rico. Ele nasceu e nem lugar para ele ficar, ele tinha para nascer. Hoje, algumas pessoas costumam dizer assim, você é evangélico, né? Ele falou assim, eu já nasci em berço evangélico. Me fala onde tem esse berço que eu quero comprar quando tiver meu filho, a Jaene também. Então, assim, Jesus Cristo, ele não tinha nenhum berço evangélico, né, pastor? Ele nasceu em uma manjedoura. E o pastor disse, no dia que ele estava ministrando essa palavra na terça-feira, algo que chamou muito a minha atenção. O pastor disse assim, nem o jumento que carregava Jesus era de propriedade dos pais dele. Era emprestado, né, pastor? E Jesus, ele veio ao mundo como homem. Ele era 100% homem. Quando eu explico para o meu sobrinho Gabriel e falo, Gabriel, Jesus ele era 100% homem. E às vezes ele não consegue entender. E eu falo para ele, olha Gabriel, se eu te beliscar, você vai sentir, não vai? Ele voa. Então, Jesus também sentia a mesma dor. Porque para criança a gente tem que explicar dessa forma. E Jesus Cristo, irmãos, ele era 100% homem. E ao mesmo tempo, Jesus Cristo também era 100% Deus. Quem é bom de matemática não consegue explicar a matemática de Deus, pastor. Porque ou ele era na matemática do homem, ou ele era 50% Deus, ou ele era 50% homem. Mas não, na matemática de Deus, Jesus Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus. E Jesus, ele veio com uma missão de morrer por nós. É fácil morrer por nós. Nós o adoramos, nós o louvamos. Difícil é Jesus, nós entendermos que Jesus, ele morreu por aquele homem, aquela pessoa que matou famílias. Por Hitler. É difícil entender que Jesus Cristo, ele morreu até por Hitler. Se nós formos parar para analisar o que aquele homem fez, matou milhares de pessoas. Jesus Cristo também veio, varões, para aqueles homens lá da Síria, que estão matando pessoas inocentes. Então, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para você nessa noite, que Jesus Cristo, ele era 100% homem, ele era 100% Deus, em momento algum, ele negou o propósito, o chamado que Deus tinha na vida dele. Ele poderia ter dito, não, Jesus Cristo, ele foi tentado por Satanás. E o diabo falou assim para ele, olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso que tem aqui. E Jesus respondeu para ele que não poderia adorá-lo. Jesus Cristo, irmãos, ele foi um grande exemplo para nós, para os varões nessa noite.
Você pode falar, eu tomo aquele irmão como exemplo. Não, você tem que tomar Jesus Cristo por exemplo. Hoje o irmão, como que é o nome dele? O nome dele? O irmão Rafael, ele louvou aqui alvo mais que a neve. E quando nós cantamos esse hino, nós falamos, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ei, irmão, que sangue é esse que te deixa mais alvo que a neve? Esse sangue é o sangue de Jesus Cristo na cruz, que morreu por mim, por você e por toda a humanidade, que o rejeita diariamente, que o rejeita, Carol, todos os dias. Todos os dias tem pessoas rejeitando a Cristo, mas mesmo assim ele veio, como uma ovelha, e ele foi ali, ficou calada. Ele não disse, ele era desprezado por todos, por muitos. Ele veio para os seus, e os seus não o recebeu. Eu até gosto um pouco, porque nós estamos aqui, e nós viemos para receber Jesus. Irmãos, se nós começarmos a olhar na Bíblia, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero que você preste atenção, varões, irmãos, nessa noite. Daniel, lá em Daniel 6, Daniel 1:8, Daniel, ele decide não se contaminar. Em Gênesis 6:22, o Senhor me fez lembrar dessas palavras, dessas mensagens. Noé fez tudo conforme o Senhor lhes tinha ordenado. Jó, em nenhum momento Jó murmurou, pastor. Em nenhum momento Jó disse não. Ele disse até que essa mulher era louca, mas ele não negou a Jesus. Quem você quer seguir de exemplo nessa noite? Hoje, irmãos, o que mais tem é livro de autoajuda para casais, para homens, para mulheres. E eu vejo diariamente pessoas que servem a Deus lerem livros de autoajuda e esquece que o livro da vida, o livro da palavra que nos leva a Jesus Cristo é a Bíblia, irmãos. Eu costumo dizer que todas as respostas estão na Bíblia. E um dia eu saí para comer com alguns amigos e nós somos crentes, nós só falamos coisas de Deus, só falamos coisas da Bíblia. E aí surgiu algo que falava sobre a tatuagem. E aí nós conversando, eu disse, nossa, mas será que na Bíblia tem? Aí uma pessoa que estava comigo, Pablo, que eu saí com ele, e aí ele disse, e ele começou a falar sobre a tatuagem, irmãos. Todas as respostas estão na Bíblia. Às vezes você fala, mas não está escrito tatuagem na Bíblia? Está escrito, irmãos. Todas as respostas você encontra na Bíblia. Então, irmãos, nessa noite, você veio aqui para um culto de varões. Você veio simplesmente falar, Senhor, fale comigo, Deus. Fica comigo. Hoje, irmãos, eu quero te perguntar, se você veio aqui tão somente para esquentar um banco, ou se você veio para adorar o nome do Senhor. Será que nessa noite, irmãos, você que é pai, você que é mãe, pode definir a dimensão do amor de Deus? Ter mandado Jesus Cristo morrer por nós. E hoje nós procuramos livros de autoajuda, de homens, de filósofos, de pessoas que nem a Deus servem, às vezes são até ateus. E nós procuramos, às vezes, esse livro para falar, olha, aquele livro me deu uma luz. Irmãos, o único livro que nos dá luz, que nos dá a verdadeira palavra, e a palavra é viva, porque todos os dias se você lê, ela se renova, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, varões, vocês que estão aqui nessa noite, se espelhem em Jesus Cristo. Olhem para Jesus Cristo e veja, às vezes você fala, eu não tenho oportunidade, eu sou desprezado. Jesus também era. Irmão, Jesus também era rejeitado. Jesus também foi humilhado. E mesmo assim ele veio por toda a humanidade que o rejeita diariamente. Eu costumo às vezes entrar no Facebook, né? E o Senhor me levou a escrever uma palavra, e tinha uma amiga do meu trabalho que ela estava desviada,
E eu nem sabia, na verdade eu já sabia que ela estava desviada. E o pai dela veio a falecer. E ali o Senhor me fez eu colocar uma mensagem, uma publicação. Que eu colocava assim, que nós rejeitamos Jesus diariamente. E se Ele voltasse hoje para nós? E ali aquela moça me chamou, ela ligou para mim e falou: Rosane, eu estava precisando daquela palavra. Irmãos, a tecnologia está avançando. Isso é para você avançar no ID de Cristo. Isso é para você avançar e levar a palavra de Deus. Essa moça mora em Santos. Eu não tenho contato com ela. Mas o Senhor me direcionou a dizer aquelas palavras. E ela foi tocada pelo Espírito Santo e disse: é verdade, é melhor buscar hoje. Porque hoje eu consigo ouvir a voz de Deus. O amanhã eu não sei. Jesus pode voltar para você hoje. Tem pessoas que acham que Jesus vai voltar, que você vai morrer, você vai subir só no arrebatamento, né? Às vezes nós pensamos isso, eu só pensava isso. Aí uma vez um pastor pregando, não me lembro, ele falou: irmão, Jesus pode voltar para você hoje, você pode morrer. Aí eu falei: meu Deus, é verdade. Você tem que se preparar diariamente. Isaías, ele diz aqui que aos olhos de Deus, ele era como um pequeno ramo brotado de uma raiz em terra seca. Irmãos, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, para que eu estivéssemos aqui para o adorá-lo. Então, no momento em qual você adentrar dentro da casa do Senhor, esquece os seus problemas e peça para que Ele venha te dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Porque nós também, irmãos, nós não somos que nem Deus, nós não somos que nem Jesus, 100% homem, 100% Deus. Nós somos 100% pecadores. Mas pelo sangue lá na cruz, nós somos justificados pelo pecado. Então, irmãos, que nessa noite, você, varão, você, servo do Senhor que adentrou aqui, creia que o Senhor, Ele pode fazer aquilo que você jamais pode imaginar. No momento em qual o pastor estava aqui, pedindo para que nós aplaudíssemos o Senhor, eu conseguia ver, pastor, a mão do Senhor sobre a vida da minha tia, Araia Suriandaraia. Irmãos, essa semana minha mãe falou para mim: Rosane, a tia Lia, ela está com problemas, ela está toda inchada. E eu falei: Senhor, no ano de 2015, parece, eu tinha ido para o Nordeste, porque eu falei: Senhor, quando o Senhor permitir, eu vá para lá. E eu fui ali, eu levei a palavra para minha família, eu fui evangelizando no ônibus, eu fui mesmo para fazer o ID de Cristo, porque eu tinha pedido muito ao Senhor para mim ir lá. E eu sempre oro pelas minhas tias, porque ela mora em lugares muito, muito pobres, né? E quando eu fui para lá, eu fiquei na casa da minha tia na roça. Foi até engraçado, porque na hora do banho, né? Eu falei: tia, agora eu vou pro banheiro tomar banho. Todo mundo começou a rir de mim. E falou: Rosane, aqui não tem banheiro não. Aqui é o ar livre. E eu toda envergonhada, falei: meu Deus, vou esperar escurecer e vou tomar banho aqui. Então lá é muito pobre, irmãos. Lá às vezes a palavra de Deus chega, mas é muito pouca. Eles têm muito poucas oportunidades de buscarem a Deus. Às vezes o candomblé, a magia negra, as pessoas do mal chegam até essas pessoas. E o que nós estamos fazendo? Jesus Cristo, Ele falou de ide por todo mundo e pregai o evangelho. Hoje eu estava com a Karina na minha casa, eu falei: Karina, hoje eu poderia ter ganhado 20 almas para Jesus. E eu fiquei em casa. Pastor. E aquilo eu fiquei muito entristecida. O que você tem feito? O que você tem feito para agradar Jesus? Irmãos, eu imagino o que Jesus vai perguntar para você e para mim. De quem você cuidou? E quem cuidou de você? E ali a minha mãe dizendo para mim essa semana: Rosane, a tia Lia, ela está com as pernas, semana passada, ela está com as pernas inchadas e a barriga dela está inchando e ela está ficando toda inchada. Pensa numa moça magra, é minha tia, ela é muito magra. E ali eu falei: mãe, vamos orar porque o Senhor,
Ele é o Deus que pode todas as coisas e nada acontece nesse mundo se não tiver permissão de Deus. Então, mãe, vamos orar e eu sei que Deus vai abençoar. Eu costumo dizer, o Alexandre ri bastante quando eu digo isso, quando alguém me pede oração, irmãos, eu oro na hora, porque depois minha cabeça é tão pequenininha que eu acabo esquecendo. E quando a minha mãe me falou aquilo de manhã, eu fui orando para o trabalho e voltei orando e me lembrei no meu trabalho e fui ao banheiro e orei de novo. E comecei a orar. E eu creio, irmãos, que eu vou subir aqui no púlpito e quando o pastor dizer alguém tem uma bênção para contar, eu vou contar que a minha tia está curada, Arabashuriandaraia. Porque no momento em qual o pastor estava aqui, irmãos, adore, irmãos, glorifique, o Senhor estava visitando ela, eu creio, irmãos. Não é diferente na minha e na sua vida. No momento em qual você está aqui, o Senhor está lá preparando a porta de emprego. No momento em qual você está aqui adorando, o Senhor está guardando a sua família. Quantos livramentos você consegue me dizer nessa noite que o Senhor tem feito para ti e para mim? E nós o rejeitamos Ele diariamente. Nós o rejeitamos Ele diariamente. Mas Ele diz também que é 70 vezes 7 que Ele nos perdoa. Então, se nós o rejeitamos diariamente, nós podemos nos humilhar e dizer, Senhor, quando tudo perante o Senhor estiver, Senhor, quando tudo eu deixar no altar, Pai, eu sei que o Senhor vai me perdoar. Então, que nessa noite, irmãos, nós possamos deixar tudo no altar e dizer, Deus, obrigado pela matemática, obrigado por Jesus Cristo, obrigado pela sua matemática que não erra. Ele era 100% homem, 100% Deus, e é por isso que eu estou aqui hoje. Talvez você queria uma mensagem que fosse um reteté, é bom, né? Eu gosto muito. Mas, irmãos, Jesus Cristo, Ele está à porta e Ele bate. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus Cristo, Ele espera mais de mim, de você. Jesus Cristo, eu imagino que Ele não veio rico, não. Sabe por quê? Porque talvez, pastor, se Ele viesse para os ricos, a gente nem o conheceria, vai lá saber. Porque a palavra de Deus diz que é mais fácil um rico entrar no buraco de uma agulha, que a agulha era uma porta, né, Pablo? Do que eles se arrependerem ao reino de Deus. Um camelo, era mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico se arrepender. Que bom que nós somos pobres, né, irmãos? Que bom que nós estamos aqui, debaixo dessa igreja, que às vezes você fala, tá calor demais, nem ar-condicionado tem. Mas o Senhor, Ele veio para mim e para você. Então que nessa noite, irmãos, nós possamos verdadeiramente o adorar. E entender, irmãos, a oportunidade que Deus nos dá diariamente. Quando Jesus Cristo, Ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu fico imaginando e falando, Deus, será que é só para os missionários? Será que é só para os evangelistas? Não, irmãos, é para todos nós. Sexta-feira retrasada, eu fui em Mogi das Cruzes levar uns convites para o meu noivo. E, na verdade, eu fui num congresso de jovens que tinha lá na igreja dele. E aí, eu esperando na estação de trem, já estava tarde da noite, eu fiquei enfurecida. Às vezes a gente não entende o que Deus quer fazer. E eu fiquei muito brava, eu falei, Senhor, eu queria tanto ir pro culto dos jovens, adorar o Senhor. E eu falei, Deus, tudo bem. Eu cheguei, já eram umas 9 horas lá na estação de Mogi das Cruzes, e eu tinha ligado pro Flávio, eu falei, olha, não vai dar, já está tarde, se eu subir para a igreja, já é na hora do amém. Ele falou, é verdade. Eu vou aqui esperar o pastor dar bênção e eu vou descer. Falei, tudo bem. E ele falou, você espera aí na estação que eu já estou indo. E lá, irmãos, na estação, eu fiquei muito nervosa. Vou falar a verdade, eu fiquei muito nervosa porque eu queria ir para a casa do Senhor. E aí tinha uma moça, ela era uma prostituta. E ela estava ali e eu cheguei, fiquei lá, né, muito brava.
peguei a Bíblia na mão e fiquei lá, eu falei, ai, não acredito que eu estou aqui esperando o Flávio, ele demora, porque ele é muito sossegado, né, ele é muito sossegado, então ele faz as coisas todas, cumprimenta a igreja inteira, depois ele vai vir para mim. Sabe por quê? Também porque quando eu orei para pedir alguém, né, pastor, eu falei, Senhor, que ele esteja primeiro compromisso com Deus, depois comigo. E esse dia o Senhor puxou a minha orelha, você pediu primeiro compromisso comigo. E eu fiquei feliz, né, fazer o quê? E ali eu esperando o Flávio chegar na estação, ele demorando, tinha uma prostituta e lá em Mogi, eu costumo dizer que é muito organizada aquela cidade, nossa, tinha um moço ofertando as prostitutas. Tinha uma moça e um moço lá entregando o panfleto para ela, né? Olha, conheça a nossa casa de massagem, conheça a nossa casa de massagem. E ele ofertando aquelas mulheres. E ali eu falei, meu Deus, aqui é organizado até para isso, porque se você for na Praça da República, é um verdadeiro escândalo ali, né? É muito... E eu falei, nossa, é organizado até para isso. E o Senhor falou assim, Rosane, abra os teus olhos espirituais, por favor. E eu quase chorei, porque eu falei, Senhor, mas não estou entendendo. O Senhor abre a sua bolsa e procura um folheto e dá para essa moça, evangeliza ela. Eu falei, e agora? E ali a voz do Senhor cessou. Eu falei, meu Deus, eu vou procurar um folheto. Eu sou crente, gosto de evangelizar. Tem folheto na minha bolsa. E eu fui procurar folheto. Quem disse que tinha, irmãos? Não tinha um folheto para evangelizar aquela mulher, pastor. E nós, para evangelizar algum tipo de pessoa, nós temos que ter cautela, nós temos que ter sabedoria. Porque se eu abordasse aquela mulher, começasse a chorar, falar, o homem poderia bater nela e sair arrastando ela e eu não conseguiria nem evangelizar e nem ela receber a palavra do Senhor. Eu falei, meu Deus, e agora? Falei, Senhor, e agora? Deus me perdoa, não tenho folheto, Pai, agora, Senhor. E o Flávio me liga, Rosane, espera mais um pouco que eu vou demorar. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu lembrei de um louvor que diz assim, um bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mão, a Bíblia na mente e no coração. Aí eu falei, obrigado, Senhor, a Bíblia está na mente e no coração também. E eu falei, eu não tenho folheto, e agora? E lá em Mogi tem uma remessa muito grande de japoneses. E nós sabemos que essas pessoas, elas trabalham até tarde, elas gostam de trabalhar demais. E aquele moço, em plena sexta-feira, todos os comércios fechados, ele estava lá aberto porque Deus permitiu. E o Senhor voltou a falar comigo e falou, Rosane, eu tinha colocado uma agendinha pequenininha, que eu gosto de andar com alguma folha e caneta, né? Eu sempre gosto de andar com folha e caneta. O Senhor falou, Rosane, lembra aquela agendinha? Eu falei, lembro. Então, pega a caneta, que eu vou te falar o que você vai dizer para aquela mulher. Eu falei, glória a Deus, obrigado, Senhor. E ali eu comecei a pegar, a agendinha já estava na bolsa. Lá vai eu procurar a caneta. E bolsa de mulher é um verdadeiro deserto. Parece que você não acha nada, vai andando, procurando e não consegue achar. E eu procurando na caneta, eu falei, meu Deus, a caneta não está comigo agora. O que eu vou fazer? E eu achei a folha, eu falei, a folha em branco ela não vai entender nada. Eu falei, olha aí que Deus vai falar com você. Não, ela não ia entender. E eu procurando a caneta, procurando. Eu olhei, o Senhor me fez voltar e olhar para a mercearia aberta. Eu falei, ô japonês abençoado, louvado seja o nome do Senhor. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá, eu pensei, japonês é ruim. Japonês só vende coisas caras. Se você for lá, eles te maltratam, né? Eu falei, eu vou pegar esses salgadinhos caros aqui, porque o Flávio gosta e nós estamos com fome. Pegar esses salgadinhos caros, esses refrigerantes caros aqui, e singelamente eu pergunto, você tem caneta? Porque ele não ia me vender só uma caneta. Talvez se eu falasse, você tem uma caneta? Ele ia falar, não. Ia virar as costas e nem queria me dar a importância, porque a mercearia estava lotada. Então, eu abduzi ele a olhar para mim, ver eu enchendo a sacola de coisa, peguei um montão de coisa lá e falei, moço, você tem caneta? Claro, eu tenho, sim, eu tenho caneta. E começou a me dar caneta. Aí eu falei, não, é só uma. Aí eu peguei a caneta, paguei os salgadinhos, por sinal muito caro, porque eles, né, fazem essas coisas caríssimas. Aí eu peguei a caneta e falei assim, posso ficar aqui no seu balcão para escrever algo? Ele já se transformou, virou a cara e falou, pode.
Aí eu comecei a escrever ali o que o Senhor estava mandando eu escrever para aquela moça. E ele começou a entrar muita gente. Aí eu falei, ai meu Deus, vou sair daqui. Eu fiquei em frente à mercearia, tinha uma parede, uma loja fechada, eu encostei ali. E comecei a escrever, eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer falar, então escreve aí, usa a minha mão e fala aí o que o Senhor quer falar com ela. E eu comecei a escrever um versículo, escrevi. E ali o Senhor falou com ela da forma que Ele quis. E quando eu retornei, aquela moça não estava mais no lugar, eu falei, meu Deus, o Senhor disse, o Senhor me fez até lembrar do louvor. E aí quando eu olhei para o outro lado, ela estava no outro lado da estação. E eu cheguei para ela e parece que ela estava esperando. E eu cheguei para ela com o folheto, eu dobrei a folha que o Senhor tinha mandado. Eu dobrei e eu falei, Senhor, eu não vou tomar o tempo dela porque aquele homem pode ver e pode bater nela, né? Então eu vou falar só que Jesus te ama muito. E eu falei assim, moça, e olha como ela fez, recebe, pastor. Eu falei, moça, segura. Eu falei, moça, Jesus te ama. Ela estendeu a mão, irmãos. Ela estava esperando Jesus falar com ela. Você não sabe falar, mas quem fala por você é Deus. Irmãos, e ali aquela moça recebeu o folheto. E eu falei, Jesus te ama. Ela começou a chorar. E eu aqui saí correndo. Saí correndo e fui para o outro lado onde tinha o ponto de ônibus. E disse ao Flávio que estava esperando ele ao outro lado. E o que eu entendo com isso, irmãos? Que o ID é para todos. O ID é para todos. Você esqueceu o folheto. Você esqueceu a caneta. Mas um bom cristão, ele tem a Bíblia na mão, na mente e no coração. E aquela moça, eu creio que ela foi abençoada por aquela palavra que Jesus falou com ela. E hoje nós passamos diariamente por diversas pessoas. E nós simplesmente, às vezes nem damos bom dia. Eu falo que o Flávio é muito receptivo, ele fala bom dia até para as paredes. No Mogi ele sai falando bom dia para todo mundo. Quando a gente vai trabalhar, ele está falando bom dia a todo mundo. É assim que temos que fazer, irmãos. Aquela moça era jovem. Ela poderia estar aqui no banco da igreja adorando ao Senhor. Mas o inimigo chegou primeiro na vida dela. Mas o Senhor resolveu falar com ela. Nessa noite, o Senhor resolveu falar comigo e com você. O ID é para todos. O levar a palavra a todas as criaturas é para todos. Então vamos usar, irmãos, as nossas oportunidades de levar o ID do Senhor. Às vezes nós falamos, eu não sei falar. Eu não sei. Mas quem fala é Deus. Quem usa é Deus. Se você esperar algo de você mesmo, eu já ouvi pessoas dizendo, olha, já me frustrei comigo mesmo. Não espera nada de você. Espera daquele que foi desprezado, foi rejeitado por todos. Ele era homem e conhecia por experiência a dor e o sofrimento. E o plano perfeito de Deus era que ele fosse moído lá na cruz. Era que todos o rejeitassem mesmo. O plano perfeito de Deus é Jesus Cristo que veio por mim e por você. Então que nós possamos verdadeiramente lembrar dos ensinamentos de Jesus. Lembrar daquelas pessoas que não rejeitaram a Ele. Daniel ali quando aquele rei disse que era para ele comer aqueles manjares, ele se negou a se contaminar. E o nome do Senhor foi glorificado na vida daqueles rapazes. Nessa noite, irmãos, não é diferente na minha e na sua vida. Não decida se contaminar. Não decida o mundo. Tem um louvor do Thales que eu acho muito lindo, que ele diz, eu escolho Deus. E todo dia o pecado vem, porque é diariamente que o diabo nos atenta assim. Mas todo dia o pecado vem e me chama. E ele diz na canção, eu escolho Deus. Vamos nessa noite escolher Deus. Porque você e eu somos alvo do milagre de Deus. O Pablo esses dias estava ministrando e ele disse, é um milagre você ter conseguido se infiltrar lá, né? E ser gerado. É um milagre, irmão, você está aqui nessa noite. Então vamos verdadeiramente acreditar
que nós somos o alvo do milagre de Deus. Eu já gostaria de chamar a Alexandre e a Karina para louvar esse louvor. Pode, pastor? Que a gente tinha preparado. E a Karina falou assim: Rosane, eu não tenho voz. Eu disse a ela: Karina, a Bíblia diz que aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Então, se você tem fôlego nessa noite, adore o nome do Senhor, aplaude o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Nós vamos cantar um hino que diz: eu quero ser o alvo do teu milagre. Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para mim, mas eu sou o alvo do teu milagre. Se coloque de pé nessa noite, igreja, e adore ao Senhor conosco, e assim eu agradeço a oportunidade, amém?